Meu Deus! Agora voltamos. Agora estamos ao vivo novamente. Não sei o que aconteceu com a internet, mas a internet travou aqui um pouco. Meu Deus! Isso aí, Daniel. Deixa eu arrumar aqui agora. Travou tudo, Vasco. Foi mesmo. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Agora, deixa eu ver, copiar o link. Envia o link para mim, por favor, pelo WhatsApp. Estamos de volta, Daniel. Eita, meu Deus do céu. Eu tinha até começado lá. Falei, não sei se ele vai voltar. Aí eu até comecei a ler aqui com o povo aqui. Sei não, Vasco. O que é que aconteceu, não? A peleja é grande, mas a vitória é nossa. Tô aqui, a hora que você quiser começar, Vamos aí começar? a gente... Bora? Vamos embora. Então bora lá. Eu tinha lido, Dani, com o pessoal na outra sala, Efésios 5:18 até o 21. Você tá com a Bíblia aí, Dani? Opa! Tô. Lê o texto aí pra gente, por favor. Você quer que eu comece Eu já a ler li, da mas onde? do 18 ao 21, tá bom? Tá. Efésios, capítulo 5, do 18 ao 21. Diz assim Isso. a palavra do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Chique. Ô, Dani, se você puder, eu não sei se você consegue mandar o link pra Giga de novo. Mudou, né? Deve Vou ter mandar. mudado o link, aí ela compartilha. Daniel, antes de entrar aqui na questão do Espírito Santo, quando você mandou esse texto para mim, eu comecei a meditar e nesses 4 versículos aparecem 3 coisas que Paulo escreve, que são coisas que o leitor Nicodemos, e aí eu já vou falar do que é o leitor Nicodemos, ou o ouvinte Nicodemos, reviraria-se em seu caixão. Então, tem 3 coisas que Paulo escreve aqui que, para quem leia uma primeira vez, soam um tanto quanto estranho. Tem 3 coisas nesses 4 versículos aqui. A primeira coisa que ele fala ali, que é o enchei-vos do Espírito Santo, o leitor Nicodemos, né? Nicodemos está lá em João capítulo 3, né? Versículos 3 e 4, que Jesus vai falar para ele, olha, quem não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. E aí no versículo de número 4 ele vai falar, mas como pode o homem, já sendo velho, nascer de novo? Por acaso ele entraria no ventre da sua mãe e teria como sair, né? Como que é isso, né? Então esse é o leitor Nicodemos, o ouvinte Nicodemos, aquele que é muito literal, que não consegue entender, ler nas entrelinhas, né? Esse é o leitor Nicodemos. Então o leitor Nicodemos, quando ele pega o texto que o Daniel sugeriu como tema, Efésios 5, do 18 ao 21, tem 3 coisas que o leitor Nicodemos não vai entender. A primeira coisa que o leitor Nicodemos não vai entender é como enchei-vos do Espírito Santo. Né? Como que eu vou me... E aí, Dani, eu trouxe algumas perguntas aqui para te provocar, para fazer para você algumas perguntas aqui, mas só quero falar primeiro desses 3 pontos, que ao leitor Nicodemos vão soar um pouco estranho. Primeiro, enchei-vos do Espírito. Como que eu posso me encher daquilo que eu não vejo? A segunda coisa que ele fala está no versículo 19, que ele fala, olha, cantando e salmodiando ao Senhor, onde? No coração. Então, o leitor Nicodemos, como primeira coisa, quando ele lê, enchei-vos do Espírito, como que eu vou me encher daquilo que eu não vejo? E a segunda parte, como é que eu vou cantar a Deus do coração, tanto com a minha... Eu não sei se o Daniel caiu de novo. Dani, tá aí? Apareceu rodando a telinha aqui. São as 3 coisas que me chamaram a atenção no texto, que é o enchei-vos do Espírito, como eu posso me encher daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não apalpo. Depois, cantar e salmodiar ao Senhor do coração, se eu canto com os meus lábios. E o terceiro, ser sujeito ao outro, né? Quando na verdade eu não deveria ser sujeito. Então, eu chamo esse leitor desavisado, eu chamo de leitor Nicodemos. Já expliquei por quê. Eu chamo de leitor Nicodemos por conta de João 3, 3 e 4. Esse é o ouvinte Nicodemos, é o leitor Nicodemos, aquele que nas entrelinhas ele não enxerga. Esse é o leitor Nicodemos. Então o leitor Nicodemos, quando ele lê esse texto, ele é uma pessoa tão literal para ele, que o enchei-vos do Espírito Santo ele não entende, que cantar do coração ele também não entende, e que ser sujeito ao outro ele também não entende. Então, Daniel, eu só quis, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu tenho as perguntinhas para te fazer aqui. Eu quis trazer isso, eu achei muito interessante. São 3 coisas que, ao leitor Nicodemos, Paulo escreve e parece ser meio impossível, parece ser coisa de louco, coisa de doido, né? Como isso pode acontecer? Eita. Daniel, primeira coisa que eu quero te perguntar, eu sei que você que abriu a live aí, mas me permita perguntar e provocá-lo. Né? Eu sei que você não é tão jovem assim, agora casado, muito bem casado, mas aí a Evódia pode escrever aqui, aleluia. Mas eu tenho como jovem e eu trouxe 2 questões que eu quero te fazer aqui, provocando aqui e quero ouvir a sua opinião. Mas antes também, né? Então falei sobre as 3 coisas que para um leitor Nicodemos, espero meu irmão, meu amigo que me ouve, que nos escuta aqui, não seja um leitor Nicodemos, não seja um ouvinte Nicodemos, né? Por favor, não seja um leitor Nicodemos. Evódia comentou, olha o que Evódia comentou, vou nem ler. É o jovem princesa. Primeira coisa, né? O enchei-vos do Espírito. Deixar muito claro que esse enchei-vos do Espírito aqui, a gente precisa fazer 2 distinções antes de começar, o Daniel, nosso bate-papo aqui. Primeiro, em relação ao que é o batismo no Espírito Santo e o que é ser selado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele parece que me fica claro em Atos 19:6. Então, amigo ouvinte, que não é o ouvinte Nicodemos, se estiver com a sua Bíblia, Atos 19:6. Daniel, se você puder ler Atos 19:6, por favor. Posso sim. Atos dos Apóstolos 19:6.
O Tô com a Bíblia aqui Charles. já. Charles é tocha, hein? Charles é tocha. Tá? Tá. Tem também Le- Biel, um Biel e sua namorada, sua futura noiva, sua futura esposa. Eita! Biel e a Que Agatha, um legal. casal abençoado que a gente conheceu. São cheios de Deus também, cara. Que bênção. 19:6. De... 19,6, Dani. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Ok. Fabiola, faz Senhor, uma Fabiola, foi minha líder aí, em Guará, junto com o Pedrão. Deus abençoe meus amigos. Então, primeira parte, né? Lembrando nosso texto, tema é Efésios 5:18, nós lemos até o 21, falamos sobre o leitor Nicodemos e 3 coisas impossíveis para o leitor Nicodemos que Paulo fala. Só que antes das perguntas que eu quero provocar o Daniel aqui, a gente precisa separar o que é batismo no Espírito Santo e selo, né? Então, primeiro, o batismo no Espírito Santo. O texto que o Daniel leu, Dani, se puder ler de novo, isso é o batismo no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, né? Eu sei que há algumas diferenças, mas não é o que nós queremos nos ater aqui nesse nosso bate-papo aqui. Leia, por favor, Dani, de novo. 19:6 de Atos dos Apóstolos. Isso. E quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Olha que interessante. Isso aí também é uma passagem que Paulo vai até Éfeso e aí ele pergunta para os irmãos do Espírito Santo, eles, a gente nem sabe o que é isso, né? E nem chegou para nós isso aqui ainda. E aí Paulo os deita na água e depois impõe sobre eles as mãos e vem o Espírito Santo, e eles começam a falar em outras línguas e começam a profetizar. E a Bíblia nos diz que eram cerca de 12 varões. Então isso é o batismo no Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Daniel, se puder ler também, por favor, Efésios 1:13. Efésios 1:13. Efésios Agora, 1:13. posso ler? Pode. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Eita, Esse é o selo, né? Então, a gente falou sobre o batismo, é uma coisa, e o selo é outra coisa. Esse versículo deixa muito claro que a gente escuta a pregação do evangelho, e aí, a partir do momento que nós cremos, nós recebemos o selo. O selo, ele era utilizado antigamente para dizer, olha, isso aqui me pertence. Então, quando eu passo a crer em Cristo pelo ouvir da palavra, eu sou selado. E qual que é a marca, né? Eu pertenço a quem? Primeiro, eu pertenço a Deus a partir do momento que eu creio, né? E qual que é o selo que é imposto em mim? É uma marca, é um ferro, né, que é colocado no meu lombo? Não. A marca que vem sobre nós é justamente o Espírito Santo. Então, o selo, né, antigamente, ele marcava uma propriedade. Então, quando eu escuto a palavra, e aí eu creio em Cristo, eu sou selado. Então eu pertenço a alguém, pertenço a Deus. E qual é o selo que é usado em mim? O selo que é usado em mim é o Espírito Santo. Então, uma coisa é o batismo no Espírito Santo, outra coisa é o selo no Espírito Santo que acontece quando nós nos entregamos a Cristo. E aí, Daniel, aí vem o versículo que você nos trouxe. Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a gente quis primeiro, o povo de Deus, falar a diferença entre o batismo e o selo. E agora vem uma outra face da moeda aí, que é o enchei-vos do Espírito. E aí eu quero perguntar e te provocar, Daniel, o que é, meu amigo, para você, ser cheio do Espírito Santo? Eu entendo que é como manter a presença do Espírito Santo em nós. Não é porque a gente foi batizado nas águas. Não é porque a gente foi batizado com o Espírito Santo para falar em línguas. Não é porque a gente foi selado que ele
não pode, ele pode permanecer. Uma coisa é... Efésios capítulo 1, a gente leu Efésios capítulo 1, versículo 13, que fala sobre, depois que a gente ouviu a palavra, aí fala como o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado. Se a gente for observar o versículo 14, do mesmo texto do Efésios capítulo 1, vai dizer assim, e o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, a gente começa a entender que tudo que Deus faz na vida da gente é para a glória dele. Verdade? Até as provações, até tudo. Tanto sejam momentos bons para a gente, como sejam momentos de desconforto. Mas uma coisa que nos afasta de Deus, uma coisa que faz com que, independente da gente ser selado com o Espírito Santo, independente da gente falar em línguas, o pecado faz com que o Espírito Santo se retire de nós. Eu entendo que o pecado, ele se retira, o Espírito Santo se retira de nós. Por quê? Uma coisa é eu ter e saber que eu tenho, mas eu preciso manter. Daniel precisa viver uma vida de santidade, uma vida de adoração a Deus. Eu entendo dessa forma. Então você diria para mim que, como Paulo diz, enchei-vos, é porque eu posso ser vazio, é isso? Eu posso em algum momento estar vazio. E aí ser cheio, na sua visão, se eu entendi corretamente, é o manter, né? Ter essa constância do Espírito Santo comigo. Eu acredito. É isso? É isso para você, Daniel? É manter o Espírito Santo? Eu entendo que é manter. Porque o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 25, ele vai nos trazer uma parábola das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. E a gente sabe que na Bíblia, o azeite, ele simboliza o Espírito Santo. Falando, ser cheio do Espírito Santo é ser guiado, ser controlado por ele. Exemplo, fruto do Espírito. A cantora Eliane Santos. Grande abraço. A cantora vai estar aqui com a gente, trazendo a palavra no Jardim Itapuã, sábado. Você que é daqui de Santo André, o grande ABC, você está convidado para estar com a gente aqui, adorando ao Senhor. Quero mandar um abraço para o seu esposo. Então, vê bem. Quando Jesus vem como noivo buscar a sua noiva, é um texto bastante conhecido, é um tema escatológico, que às vezes entra em alguns debates, mas eu vou ser bem objetivo. Eram 5 loucas e 5 prudentes. O que é que elas tinham dentro da lamparina? Elas tinham azeite. Porém, o que as loucas tinham não era o suficiente para que mantesse até a vinda do noivo. Então a gente vai observar que as prudentes teve reserva. E as 5 loucas não tinha reserva. E fez com que ela ficasse de fora do casamento. Então o que é isso? Eu, Daniel, entendo que precisamos ser cheios do Espírito para que a gente possa estar preparado para a volta de Cristo. Porque a gente não sabe nem o dia, nem a hora, nem o momento, nem o segundo, nem nada. Mas a gente precisa estar preparado. Se eu não estou preparado, se eu não estou cheio do Espírito Santo, se eu não tenho reserva, jamais eu vou ouvir o som de alarido, porque o Espírito Santo ele vai nos dar discernimento para que a gente possa ouvir o som da trombeta. E a gente vai ver que o Espírito Santo ele tem vários meios de se manifestar na Bíblia. A começar de Gênesis. Vai lá, o Espírito pairava sobre as águas. A gente vai ver que quem estava em cena, vamos supor, no Antigo Testamento, era o próprio Deus. E Deus ele se manifestava para falar com o povo através de profeta, do rei, sacerdote, juízes. E o
profeta Isaías profetizou sobre a vinda do Espírito Santo, também sobre o Messias. O Joel também, o profeta Joel também profetizou. E a gente vai ver que o próprio Jesus falou: olha, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, consolador, para que fique convosco para sempre. Se Jesus, eu entendo, se Jesus fala que ele vai ficar para sempre, mas tem que começar em mim, eu permanecer, que ele fique para sempre na minha vida. Porque se eu vacilar, a trombeta toca e eu não subo. É para me falar Perfeito. mais? Não, a sua resposta aqui, a nossa provocação, né? Então, deixa eu ver se eu entendi, Daniel. Então, eu perguntei lá, Daniel, o que é ser cheio do Espírito Santo? E você respondeu, olha, ser cheio do Espírito Santo, eu entendo, na minha visão, Daniel, que é manter, né? Eu conseguir manter o Espírito Santo. E manter para quê, né? Com qual intuito, até quando, né? Até a volta de Cristo, né? Esse sendo o objetivo de se manter, né? Como cheio do Espírito Santo. Eu acredito que foi isso, né? Sintetizando a sua ideia, é isso, né, Daniel? É isso que você quis trazer para nós, né? Eu ia dar Muito outro bem. exemplo. Tá, eu tenho mais algumas perguntas para você. Então, a primeira pergunta era o que é ser cheio do Espírito Santo. E claro, assim, a nossa ideia aqui não é falar, nossa, tá errado, tá certo. Mas é realmente ter a sua visão. E a minha e a nossa, aqui, de quem está conosco aqui no chat, aqui comentando, acerca deste versículo, tema do nosso bate-papo. O enchei-vos do Espírito Santo, quando a gente vai para o texto original, né, ele vem da palavra plerosти, que significa, entre outros, né, ser preenchido, ser completo, né, do Espírito Santo. Né? Paulo estava dizendo, olha, sejam completos do Espírito Santo, sejam cheios, sejam repletos, sejam preenchidos, né, com o Espírito Santo. E aí, Daniel, eu fui dar uma olhada aqui e achei um autor, um filósofo, né, por nome Arthur Schopenhauer. Olha, eu falei difícil agora, né? É o Arthur Schopenhauer. Né? Ele diz o seguinte, ó, eu vou ler exatamente como ele escreve. Um homem pode ser dele mesmo somente quando está sozinho. Se ele não gosta de estar sozinho, ele não gosta da liberdade, pois quando ele está sozinho é que ele é livre. Isso vai um pouco contra o que Paulo quer dizer, porque ele está dizendo, olha, o homem, ele não pode ficar sozinho, mas ele precisa ser preenchido, ele precisa ser completo, o tanque precisa ser abastecido com o Espírito Santo. Então não dá para a gente se locomover, continuar, prosseguir sozinhos, a gente precisa ter o Espírito Santo. Mas Arthur Schopenhauer, um homem tão inteligente, filósofo, alemão, escritor, ele vai dizer que o homem, estando sozinho, ele encontra a sua liberdade. Quem não gosta de estar sozinho não é livre. O que você teria a dizer a esse nosso amigo Terra Seca? Foi uma colocação meio... É possível ser feliz sozinho? Não. Eu falo em todas as áreas, a gente não é feliz sozinho. Em todas as áreas. Porque se eu digo que eu sou só, eu não tenho a presença do Espírito Santo. Concorda comigo? Quem é que traz a nossa felicidade quando nós achamos que estamos só? Eu acho que quando ele falou isso, ele pensou só nele, essa terra seca aí. Acho que ele pensou só nele. Ele é ateu? Ele é ateu. É uma tia charada. Aí tá explicado, né? Aí tá explicado. Né? Tá explicado. Porque, assim, não tem condições. Não tem condições. Para nós cristãos, né? Para nós cristãos, é totalmente contraditório quando a gente diz, olha, preciso primeiro ser feliz sozinho. Né? E às vezes a gente usa isso no nosso dia a dia. Preciso primeiro ser feliz sozinho.
né? Porque uma vez que a Bíblia nos diz que nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, né? Então a gente não consegue sozinho, né? Isso é uma visão totalmente ateísta, né? Você dizer que a felicidade, em qualquer instância, né? Ela vem sozinha. Esse cara, na verdade, ele nem acreditava muito na felicidade. Não acreditava nem muito Ô, na Caio, alegria, né? ô, Caio, desde o começo, que a gente vai começar a meditar na Bíblia, na palavra do Senhor, o Senhor, ele sempre manda, ele sempre recomenda andar em dois. Sempre, desde o começo, desde o princípio da criação da Bíblia, palavra Gênesis, ele sempre nos recomenda a gente andar em dois. Então, é antibíblico eu falar que eu sou feliz sozinho. Muito bem. E aí, Daniel, segunda coisa. Então, isso aqui eu trouxe só para dar uma apimentada aí, nesse abençoado aqui que solta uma dessa, que é um filósofo, né? Bom, então a gente já tratou de algumas coisas importantes aqui. O enchei-vos, e aí você trouxe a sua visão, manter o Espírito Santo até a volta de Cristo. Diferenciamos o batismo, diferenciamos o que é o selo, as duas coisas são distintas, e o enchei-vos, que é uma outra coisa, né? Uma outra face dessa moeda, se pudéssemos dizer que ela tem três lados. Segunda provocação que eu quero te fazer. Então, primeiro, eu te coloquei no paredão aí perguntando o que é ser cheio do Espírito Santo. Uma vez que... Isso é uma provocação santa, né? Uma vez que é distinto do batismo, é distinto do selo. Né? Isso deve ter ficado claro aqui para nós. E aí você deu a sua opinião sobre ser cheio ali. E aí eu te pergunto, Daniel, talvez para nós que estamos aqui, e talvez tenha algum amigo aqui que não é crente ainda, e talvez esse linguajar ele seja um tanto quanto nosso, né? Um tanto quanto restrito ao nosso círculo, né? Então, como ser cheio do Espírito Santo? Para que isso fique mais claro para quem de repente não é cristão, ainda não ou está aqui por curiosidade. O que você diria? Você já falou que é ser cheio, mas então como ser cheio? Então, se a sua opinião é manter o Espírito, então como manter o Espírito? Amigos, depois da live, ouça o meu hino enchei-vos. Olha aí, ó. Ô, glória! Eita terra! Vamos assim, buscar todos os dias a presença do Senhor. Eu dei um exemplo aqui em casa, isso ontem, para um amigo meu, da seguinte maneira. A gente tem tempo, né? A gente vai até 4 horas da manhã hoje. Eita terra! Que a gente jamais deve permitir a chama do Espírito Santo se apagar dentro de nós. Eu comparei nós como uma fogueira. Uma fogueira, a pessoa que fez a fogueira lá no momento, ela fez para um objetivo, para um propósito. Ninguém sabe se foi para esquentar, se foi para assar alguma coisa lá na fogueira, lá um milhozinho e tal. Fazer um churrasco. Um churrascozinho. Mas se a gente for observar, mesmo que a lenha da fogueira esteja se apagando, o fogo esteja se apagando, aquele que começou, aquele que fez a fogueira, ele vai manter o fogo aceso até um certo objetivo, até concluir aquilo que ele começou. Então, eu comparei nós como uma fogueira, como um pedacinho daquele madeira. Por quê? O intuito do nosso adversário, do nosso inimigo, é fazer com que a gente fique longe da presença do Senhor. Então, quanto mais ele tenta nos deixar longe da presença do Senhor, a gente sabe que muitas das vezes ele usa pessoas que a gente ama, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente admira, que a gente tem um carinho diferenciado, para usar palavras diferentes, para usar atitudes diferentes, e aquilo faz com que a gente fique triste. O objetivo de Satanás, nosso adversário, é fazer assim, ó, se a gente está aqui na presença do Senhor, aqui é uma fogueira, vamos conjecturar como uma fogueira,
Se eu pego um graveto daquele, um pedaço de madeira e ponho longe da fogueira, ele não vai manter a mesma temperatura. Ele não vai manter a mesma presença que está junto com os demais. Ele vai começar a esfriar. Ele vai começar a deixar de ser aquilo que ele estava sendo junto com os outros. Então, rápido, o que eu entendo em ser cheio do Espírito Santo é buscar todos os dias a presença do Senhor. Mas como, Daniel? Buscar a presença. Uma coisa que muita da gente, a gente falha é quando a gente só sair do quarto da gente quando a gente tiver conversado com Deus. Os nossos afazeres, nosso trabalho, às vezes por falta de vontade mesmo, a gente não ora. E a oração faz com que a gente esteja conectado com Deus, a gente cria intimidade com Deus. Ninguém vai ter intimidade com uma pessoa sem estar falando com ele. Para mim, é buscar o Senhor, buscar a presença dele todos os dias. Mesmo que a gente foi selado, mesmo que alguns já foram batizados com o Espírito Santo, já teve o batismo nas águas, mas a gente precisa buscar o Senhor para que a gente possa manter. Perfeito. E aí você falou as três coisas. Você falou alguém que já foi selado, alguém que já foi batizado, não necessariamente nessa ordem, né? Às vezes acontece da pessoa ela já ter as duas ao mesmo tempo, né? E aí você disse buscar a presença, que tem tudo a ver com a questão do ser cheio ali. Você falou uma coisa muito importante. Eu já vou te perguntar uma outra coisa aqui. Você comparou com uma fogueira. Você comparou com uma fogueira, né? Que tá pelando lá, que tá pegando fogo e tal. Tem um texto, eu até fui pegar um esboço aqui, que eu tenho aqui, 1 Tessalonicenses 5,16. É a partir do 16. Na verdade, o versículo que eu quero é o 19. 1 Tessalonicenses 5,19. Que diz ali assim, ó, não extingais o espírito. No grego, né, a expressão extingais é sivenite. Esse sivenite, os gregos usavam para se referir a algum lugar que estava pegando fogo e se fosse para apagar o fogo daquele lugar. Eles usavam essa expressão para se referir ao fogo. E agora Paulo está usando essa expressão sivenite para se referir não ao fogo, mas se referir ao espírito. Então ele estava querendo dizer, olha, não extingais o espírito. Né? O que ele, na verdade, queria dizer aqui com essa expressão, muito provável era, olha, deixa pegar, deixa ele alastrar, deixa o espírito contagiar, deixa o espírito continuar. Não é para apagar o espírito. Né? Então você fez essa ilustração com a lenha pegando ali com fogo, e me veio já à mente esse 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o espírito. E esse extingais é uma expressão que os gregos usavam para apagar o fogo mesmo, com água, abafar o fogo. E aqui Paulo está falando, não é. Em relação ao espírito, não é. Deixa pegar, deixa ele alastrar, deixa ele queimar, deixa ele incendiar. E aí, Daniel, você falou que a questão de buscar a presença. Mais uma vez, eu vou colocar isso para você. Talvez para mim, para você, para alguns amigos que estão aqui, talvez dentro do linguajar, né, das nossas igrejas, isso esteja muito claro. Quando você fala, cara, você tem que buscar mais a presença. Bom, eu já entendi o que você quis dizer, eu sei que eu vou ter que fazer. Mas, se porventura tem alguém aqui nos ouvindo que ainda não tem esse... não está no meio, está por curiosidade, o que você diria, Dani? O que você quis dizer com o que eu faço para buscar a presença? Traduza isso para mim. O que é buscar a presença? Eu não sou crente. O que você diria para mim? O que é buscar a presença? Eu não entendo quando se fala buscar a presença. Você não entende? É viver uma é viver uma vida de santidade. É viver uma vida diferente, uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida separada, diferente das pessoas que... Exemplo, vou dar um exemplo, tá? Você não é crente, você não serve a Cristo, você não conhece a Cristo. Porém, você pratica coisas que eu não pratico. Por eu conhecer que é errado. Só que quem não conhece acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado.
entendeu? Viver uma vida de santidade. Eu marquei 3 coisas aqui que você disse aqui, ó. É rápido que a caneta aqui tá pegando. Você falou, Ei! não fui eu que disse, tá, gente? Tudo quem tá falando é Daniel. Meu Deus! Então vamos só recapitular um pouco aqui. Então, Daniel, o que é ser cheio do Espírito Santo? Eu preciso manter o Espírito Santo. Né? Paulo está querendo dizer que a gente precisa manter até a volta de Cristo. E aí eu perguntei, como que a gente faz para manter? Aí você disse, olha, buscar a presença. E aí eu perguntei, o que é buscar a presença? Aí você disse, olha, renúncia, oração, viver uma vida de santidade. É isso mesmo, Daniel? Você reforça tudo isso, martela em cima com a caneta, é isso mesmo? Isso. Porque quando a gente dá legalidade para que o Espírito Santo ele trabalhe em nossas vidas, ele nos testifica daquilo que é certo, daquilo que é errado. Está escrito que ele é templo e morada do nosso corpo. Então, para eles, o Espírito Santo, ele é ele que governa a igreja. É ele que governa a nossa vida. Mas para isso eu preciso dar espaço para ele. Eu não posso dizer que você é meu amigo sem eu te der até um certo ponto que você pode me conhecer. Fala. Não, pode terminar. O Espírito Santo, ele é diferente de uma amizade. A amizade, você me conhece até um certo ponto que eu deixo você me conhecer. Até um certo ponto de eu falar. Mas agora eu vou mais a fundo. Salmo 139, o salmista Davi, ele vai dizer assim: tu me sondas e me conhece. Conhece o meu assentar e conhece o meu levantar. E de longe esquadrinha os meus pensamentos. Antes que eu venha falar algo, Senhor, tu já conheces. Aí ele continua falando: se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde fugirei eu do teu espírito? Independente da gente não conhecer, independente da gente não der espaço para que ele venha habitar dentro de nós, ele já sabe de todas as coisas. Salmo 139, o 15, vai nos dizer assim: antes que os meus ossos fossem formados no ventre de minha mãe, todas essas coisas já foram escritas. Então, não só é saber que tem, não é saber que existe, porque o Espírito Santo, ele é um ser abstrato. A gente não consegue pegar, a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. Eu preciso sentir, eu preciso ouvir também. Esse negócio, tipo assim, ó, eu já ouvi falar, pregador aí que vai pregar, que eu ouvi uma voz, que eu ouvi um vento. O Espírito Santo, ele fala, ele tem boca, ele fala com a gente. Ele nos dá discernimento. Não é esse testemunho de Jeová, os espíritos aí que escuta a voz. A gente não, a gente ouve a voz de Deus, o Espírito Santo. Teve uma irmã que comentou aqui sobre o controle e o fruto. E a nossa conversa vai começar a caminhar um pouco para isso, Dani. Tem mais alguma provocação para você aqui. Está indo bem, está indo bem. Então, que é espírito? Quer ser cheio? Como é ser cheio? Tá ficando tudo muito claro para mim. E aí ela escreveu sobre o controle. Eu li, antes da gente entrar aqui, eu li algumas coisas a respeito, alguns pensamentos, né? Algumas pessoas dizendo, olha, realmente tem a ver com controle, outros pensamentos têm a ver com experiência, o ser cheio do Espírito Santo tem a ver com controle, tem a ver com ser cheio, tem a ver com experiência. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: como que eu reconheço alguém que é cheio? Porque a gente já diferenciou que não é o batismo é uma coisa, a gente diferenciou que o selo é uma coisa, e estamos falando do ser cheio do Espírito Santo, que o Paulo quis escrever ali
para a igreja de Éfeso, né? Esse é o texto que nós estamos tomando como base. Como que eu reconheço que alguém é cheio? Ô Daniel, vou olhar, esse aqui, ó, o João entrou ali, ó. O João é manto, né? Vou falar, o João é cheião. Como que eu reconheço alguém que é cheio do Espírito Santo? Pelas atitudes. Então você diria para mim que tem tudo a ver com o que a irmã tinha escrito aqui para nós, o fruto do Espírito, as qualidades ali do fruto do Espírito? Vamos lá, vamos para Gálatas então. Porque o apóstolo Paulo também, quando ele escreveu para a igreja de Corinto estava mó bagunça. Tava mó bagunça ali. E ele falou sobre os dons também, falou sobre o Espírito Santo. E quando se fala sobre os frutos do Espírito, quais são os frutos do Espírito? O que é que você pode me dizer dos frutos do Espírito? Quais são? Me diga, dê 2 exemplos de frutos do Espírito. Sim, a gente tem a bondade, tem a temperança. Então. São 2 exemplos aqui. E, inclusive, se você puder, vamos para lá, vamos para Gálatas, né? Já vamos nos transportar para Gálatas. Vamos para a Galácia, né? Vamos para a Galácia. Olha lá, o João aqui, ó. Ao ser espelho, saudade de você, viu, João? Ao ser espelho, você vê nitidamente Jesus e o Espírito na pessoa. Eu concordo com o João. É interessante, Daniel, Gálatas 5,16, primeiro, antes de falar do fruto, né? Eu dei 2 exemplos aqui, né? A temperança, a bondade. Paulo ele vai começar escrevendo lá, andar em espírito. E aí eu fiquei curioso também, como que Paulo quis dizer com esse andar em espírito, né? A expressão original é peripateite, que significa viver. O que Paulo quis dizer era viva em espírito. E eu não sei se você concorda comigo, Daniel. Para mim é a mesma coisa. Eu viver em espírito, que Paulo quis dizer, e eu ser cheio. Para mim aqui é a mesma coisa. O que ele escreve para Éfeso, dizendo, olha, enchei-vos, e aqui ele diz para os Gálatas, né? Vivam no espírito. Eu fui buscar a expressão e eu achei 2 significados muito parecidos ali. Eu entendo que é a mesma coisa que ele quer dizer, ó. Vivam em espírito e sejam cheios do Espírito Santo. Até pelo que você nos disse aqui. Quer manter o espírito, quer buscar a presença, quer viver em santidade e tudo mais. Para mim, esses 2 textos eles são muito parecidos. Gálatas 5,16 e o Éfeso 5,18. Que é ali o enchei-vos do Espírito Santo e é o andar no Espírito Santo. Não sei se você concorda comigo, mas para mim são 2 textos similares ali. Ele quer dizer a mesma coisa, o viver, o estar cheio, o estar completo do Espírito. E aí quando ele fala, ó, andar em Espírito, aí nesse mesmo texto ele vai entrar no fruto do Espírito, lá no versículo 22, que é o que foi que você me perguntou. Fala para mim pelo menos dois gominhos do fruto, né? duas qualidades do fruto. Mas estando com o texto aberto, que a gente pode falar as demais, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E eu acho que também no que o João escreveu ali, reflete na pessoa, né? A pessoa que está cheia, ela acaba refletindo esse fruto. É isso, Daniel, você concorda com isso, discorda? Concordo, porque o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai falar que eu posso ter todos os dons que você falou aí. Posso ter esperança, posso ter fé, mas a gente sabe que o maior dele é o amor, né? O maior de todos os dons é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu... Aí você vai, João 3, João 16 ali. 3,16. Então, de repente, eu posso resumir que, voltando à pergunta que eu te fiz, né? Como que eu reconheço alguém que é cheio? É alguém que externa, que exala, que cheira amor? Também. É alguém que transborda amor, é isso? Até porque Jesus, quando ele pega os mandamentos,
Não é como se ele excluísse os demais, né? Mas ele fala, ele coloca dois ali, né? Amarás a Deus e o amor ao próximo ali. Isso. Você me permitiria dizer, então, que alguém que é cheio, ele vai exalar, vai transbordar, ele vai externar amor? Sim. Colocando um adendo naquilo que eu falei sobre, alguns minutos atrás, sobre a, as virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes, a gente vai observar que o doutor Lucas, no capítulo 10, e o versículo 25 ao 37, ele vai narrar uma parábola de Jesus que tem por título o bom samaritano. Jesus ele começa quebrando o protocolo, ele começa quebrando paradigmas. Aquilo que não serve, aquilo que não presta, Jesus ele passa a dar existência. Ele passa a dizer que quem sabe o que presta e o que não presta, quem tem o controle de todas as coisas é ele. O que a gente vai observar é que a parábola do bom samaritano, o mestre na lei quer interrogar Jesus, quer tentar Jesus. Ele começa o que farei para dar a vida eterna. Não é o que eu farei para algo momentâneo, é a vida eterna. O que é que Jesus começa dizendo? Começa a narrar a história de um homem que foi espancado, que foi salteado, ficou caído no chão, meio morto. Porém, ele estava com vida, ele estava meio morto. A gente não sabe como é que ele estava. Se ele estava com o olho aberto, se estava com o olho fechado, estava com a boca aberta, com a boca É fechada. certo que Não ele estava sabe. mais para lá do que para cá, né? É, é. Ele tá entre a cruz e o céu ali, não sei. Mas ele tava, porém ele tinha vida. E a gente vai observar que o texto ele narra a história de um sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote ele passou de largo vendo aquele homem. O levita, ele chegou até o local e passou de largo também. A diferença do sacerdote é que ele já viu, opa, serve mais não, presta mais não. Cadê o amor? O que é que o sacerdote fazia dentro do templo? Aí vai o levita, olha de longe, vai até o local, curioso, vai até o local, olha e vixe. Aí, o que é que o levita fazia dentro do templo? Aí Jesus, que não dá a glória dele para ninguém, que ele pega as coisas loucas desse mundo, aí pega narrando, já começa narrando a parábola. O bom samaritano. Para os judeus, o samaritano não prestava. Existia aquela rivalidade desde a divisão das tribos. Aí Jesus começa, ó, vem cá, vou pegar isso aqui. Aí começa a colocar. Ó, ele estava passando no meio do caminho, ele se moveu de íntima compaixão ao ver aquele homem caído no chão. O que me chama a atenção é que nas mãos deles, as mãos dele estavam ocupadas com duas coisas primordiais que é para a gente ter hoje: vinho e azeite. Não é vinho de álcool que a gente bebe e se embriaga, não, como está o texto lá, não. Não se embriaguei por vinho, mas enchei-vos. O que é que ele tinha na mão? Eu não sei se era na direita ou se era na esquerda. Não tá escrito, mas ele estava com a mão ocupada. A gente sabe que o azeite na Bíblia simboliza a presença do Espírito Santo, simboliza o Espírito Santo. Também era usado para cosmético, era usado também para quando tinha aquelas guerras lá, que servia para cicatrizar também. Mas a outra mão dele tinha vinho, tinha alegria, tinha salvação. A Bíblia simboliza o vinho como alegria, como salvação. Então aquele homem ele tinha isso nas mãos. E ainda mais ele tinha um quê? Um cavalo, um animal, não sei o que era, para poder pegar aquele homem que estava lá espancado, meio morto, que para muitos já deram morto, e colocar nele. Ainda mais, Jesus aí vai quebrando tudo. Porque ele fala, ó, tinha dinheiro, colocou em uma hospedaria para poder cuidar. E o bom samaritano ainda chega e fala, ó, se o dinheiro acabar, eu trago mais. Posso resumir? Você cheio do Espírito Santo?
O amor. O amor. Isso aí. O amor. Quero só deixar um abraço que o Charles passou aqui, deu uma mãozinha aqui, está com saudade, não sei se ele já saiu. Um abraço aí, Charles, a você também, meu amigo. Daniel, eu fiz toda uma linha aqui ligando os pontos, aqui ligue os pontinhos, né? Não sei se vocês vão lembrar quando a gente era pequenininho, a gente pegava aquelas revistinhas, ligue os pontinhos, aí no final dava o desenho de uma casa, no final dava o desenho de uma árvore, né? Eu fiz todo Não, mas isso aí tá meio bagunçado isso aí, né, Vasco? Aí eu fiz todo um desenho aqui. Interessante, né? Lá em Mateus 7, do 15 ao 20, Jesus Cristo ele vai dizer que a gente reconhece a árvore pelos frutos. E é justamente isso, né, que você acabou de defender aqui, em relação a como que eu sei que alguém é cheio do Espírito Santo, né? Voltando à questão do ser cheio com o Espírito Santo. Eu quero só fazer uma leitura do versículo em si, né? Então, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, né? Mas enchei-vos do Espírito. E aí, pensando, né, no que Paulo quis dizer, que era ser completo, ser preenchido, eu posso entender também por esse versículo aqui, que as coisas do mundo, né, elas não nos satisfazem, né? A gente não consegue ser completo, né? Primeiro, você já disse que a gente não consegue ser completo sozinho, né? Até a gente leu aqui o texto do Terra Seca aqui. E segundo, né, a gente não consegue também ser completo com as coisas do mundo, né? Que nesse exemplo o vinho, por exemplo, o vinho, né? Que gera inclusive a contenda. E aí ele está falando, mas encham do Espírito Santo, porque isso sim completa, porque isso sim satisfaz, porque isso sim, né? E aí vem todo o caminho, né? Daniel, por que quer ser cheio do Espírito? Caio, eu entendo que é manter, né? Nós somos selados, somos batizados, eu preciso manter essa conexão, né? Até a volta de Cristo. E Daniel, como é que eu mantenho isso? Olha, com renúncia, com oração, com santidade. E Daniel, como é que eu identifico alguém que é cheio? E aí você disse, o amor. Né? Se essa pessoa ela pratica o amor, citando aí, né, a parábola do bom samaritano com muita autoridade, como você fez, nós vamos reconhecer que alguém é cheio do Espírito Santo. Então, isso aqui, sintetizando a nossa conversa, né, teve alguns comentários aqui ao longo, João falou que era o reflexo, né, realmente você falou do amor ali, a cantora falou sobre o controle e o fruto do Espírito, e nós falamos também que é reconhecido pelo fruto. Então, eu acho que está havendo uma concordância aqui no tudo que nós discutimos. Daniel, você está de olho no horário aí, mas eu só quero... Tô não. Tô não. Só quero te falar um negócio aqui. Então, a gente tinha falado sobre eu marquei duas coisas aqui, né? Como se fossem curiosidades aqui, né? Primeira do Arthur, né? Que foi aquele Terra Seca. E Paulo, quando ele diz, olha, porque eu posso começar a querer arrumar algumas desculpas, sabe? Eu não consigo ser cheio sozinho. Eu não consigo buscar sozinho. Isso é meio até que polêmico, tá? O que eu vou te perguntar aqui. Mas você vai ver onde que eu quero chegar. Então, ó, eu li o texto com vocês, estou aqui, e aí eu começo algumas desculpas. Não consigo ser cheio sozinho, eu não consigo buscar sozinho. Só que quando Paulo ele fala para o povo de Éfeso, enchei-vos do Espírito, eu acredito que ele não falaria isso se a eles não fosse possível buscar, se a eles não fosse possível tentar ser cheio. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro assim. Paulo deu uma ação para eles fazer, olha, sejam cheios. Então quer dizer que é possível o homem tentar ser cheio desse Espírito. Não é algo que eu possa arrumar uma desculpa de falar assim, olha, eu não posso ser cheio, eu não consigo sozinho, não dá para eu fazer sozinho. Eu estou entendendo que, pelo que Paulo disse, é possível ao homem ele buscar ser cheio. É isso, Daniel. Ao homem, ele é até polêmico, né? Porque tem uns que sempre vão falar, não, mas é a primeira ação do Espírito. Mas eu não sei se eu estou sendo claro naquilo que eu quero dizer. Paulo diz, enchei-vos. Ele deu uma... Ele
ele trouxe ali um verbo ali, né? Ele disse, olha, vocês têm que ser cheios, né? Então, é porque consegue. Se as pessoas não conseguissem, ele provavelmente ele não diria sejam cheios. Então, o homem ele pode tentar isso, ele pode tentar ser cheio, ele pode tentar abastecer, recarregar as baterias, ele pode tentar isso, claro, no Espírito Santo, isso em Deus, claro. Mas ele pode, eu preciso tomar a iniciativa também, eu posso eu preciso orar, realmente sou eu que vou lá, entrar no meu quarto, vou orar. É isso? Ou eu sou um escolhido e porque eu sou um escolhido, aí eu sou cheio, não. Mas eu posso, ou eu posso. Eu posso, Daniel, eu posso. Pode. Nós temos todos os dias. O desejo vem do homem, porém acredito que é obra do Espírito. Boa, Giovanni. Todos os dias a palavra do Senhor não se renova, mas a misericórdia dele sim, todos os dias. E se Paulo falou isso, ele dá essa recomendação, toda ação tem uma reação. Então, todos os dias, eu posso escolher ser cheio ou ser vazio. Ô Dani, achei interessante. Ô, Giovanni, saudade de você, hein? Achei interessante a opinião do Giovanni aqui. Perfeito, Giovanni. Aí, né, até a ideia aqui não é a gente não é o Daniel que tem a razão, não sou eu também. É um bate-papo aqui bem franco, bem aberto, bem honesto. Por que eu levantei isso? Porque Paulo ele diz, olha, enchei-vos. Né? Ele fala para o povo de Éfeso, ele está escrevendo para o povo de Éfeso, ele está dizendo, olha, se encham aí. Né? Ele tá dando algo afirmativo que eles poderiam fazer. Né? Então, por isso que eu tentei trazer essa provocação aqui ao Daniel e a vocês que estão aqui participando com a gente, se o homem, porque a gente já até separou, né, o que é o batismo, né, e o batismo do Espírito Santo e tudo mais, separamos no início da conversa, né, o que é ser selado, distinguimos as duas coisas, né, e estamos tratando do ser cheio ali. Então, ok. O Espírito... Gostei. Pode falar. Não, pois não. O Espírito Santo, ele já está. Só que nós que precisamos. Uma coisa é eu fazer. Uma coisa é eu buscar. Outra coisa é eu necessitar. Uma coisa é eu necessitar. O Espírito Santo, ele não escolhe a quem ele vai. Jesus falou para os discípulos ali dando as últimas instruções. Já foi falado aqui também. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Uma coisa é a gente escolher ser cheio, outra coisa é a gente escolher ser vazio. Por que eu falo isso, irmão Daniel? Porque tem dias que a gente se acorda querendo matar um leão. O Espírito Santo ele não nos dá força para matar ninguém, tá? É só uma conjecturação aqui que eu estou fazendo. Mas tem dia que a gente olha com formiga, a gente tem medo. A gente precisa dar legalidade para ele. O Espírito Santo ele faz com que, o irmão falou aí, um espelho, mas ele também faz com que nós atraímos as pessoas para o reino de Deus. Por que você está falando isso? Existia um homem, um professor, que foi levar uns alunos para um certo lugar. E quando chegou lá, ele levou e foi apresentando cada cômodo da casa. A irmã colocou um comentário. Não podemos produzir este fruto pelas nossas próprias forças. Ele é gerado de modo sobrenatural pelo Espírito Santo, que habita em nosso coração. Cabe nós ouvir sua voz ou não. Palavra de Billy Graham. A cantora Eliane Santos entrou agora em um comentário que era mais ou menos justamente o que eu ia falar. Esse professor ele foi levar um grupo de alunos para um museu. Eu não lembro bem se foi um museu ou foi a casa de John Wesley. Quem foi John Wesley? Aí tá lá, visitando cada cômodo da casa. É uma história bastante conhecida para nós cristãos. E teve um aluno que fez uma pergunta quando entrou dentro do quarto, onde ficava o quarto.
Ele disse, por que aquele tapete ali tem duas marcas? Aí o professor, a pessoa que estava guiando ele lá, disse, é que ali são as marcas do joelho de John Wesley. Ele orava muito. Ele orava muito. E na oração dele, de tanto ele orar, os tapetes tinham duas marcas lá. O que é que acontece? O professor vai, leva todo mundo para o ônibus novamente. Como de costume, nós, quando sai, faz uma lista. Tem uma lista de quem está saindo, porque a gente está carregando o filho dos outros. Não é nosso filho. Mesmo se for nosso filho, a gente também tem que ter cuidado. Na volta, a gente faz a mesma coisa. A gente pega a lista lá e vê se está todo mundo. Porém, na lista estava faltando um. Estava faltando um. Oh, glória a Deus. Aleluia. E o professor, não, tem que procurar essa criança aqui, tem que procurar essa criança. Eu não posso voltar sem ela. Aí o camarada sai lá preocupado, procurando todos os cômodos. Quando ele chega, quando ele encontra, ele, nossa, encontrei a criança. A criança estava fazendo o quê? Oh, glória a Deus. A criança estava orando no mesmo lugar onde tinha as marcas do joelho de John Wesley. E qual era a oração da criança? Faz de novo. Faz de novo. E o professor chega no ombro assim da criança e bate e diz, vamos, Billy. Quem foi Billy Graham? Atraía a multidão. Atraía estádio, lotava. 70 mil pessoas sendo convertidas, sendo batizadas com o Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas o que ele tinha de especial? Chegaram para ele assim, ô Billy Graham, o que é que você tem que, por onde você passa, você atrai pessoas, você vai pregar, tem pessoas em cima da árvore escutando sua mensagem, tem pessoas que param o carro e aonde está, ouve e atrai a sua ministração. Qual o segredo que tem? Ele chegou assim e falou, eu entro dentro do meu quarto e me incendei. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando ele fala que se incendeia, é ele buscar a presença do Senhor, porque ele sabia que era homem. Nós sabemos que somos homens, tem mulheres também nos acompanhando. Somos falhos, somos pecadores, mas uma coisa é a gente botar o joelho no chão e buscar a face do Senhor. A gente não se levanta do mesmo jeito. A gente cai de joelho de uma forma, mas quando a gente se levanta de outra. Não tem. Porque quem prevalece é o Senhor, não é nós. Quem prevalece é o Senhor. Então, eu fico imaginando. Uma coisa é a gente ser cheio, uma coisa é a gente manter a porção. Porque Jesus, ele foi, em Mateus capítulo 3, vai falar que ele foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 4, ele foi conduzido ao deserto. Ele não se esvaziou no deserto, porque ele estava cheio. A questão de ser cheio faz com que a gente enxergue as coisas de outra forma, faz com que a gente passe por os obstáculos, por coisa da nossa vida diferente, porque a gente está cheio. Mas cabe a mim eu manter ou não. Eu comecei a tomar esse copo de água aqui, ele estava cheio. Onde é que ele está já? Perfeito. Ô Dani, achei muito boa a sua colocação. E louvo a Deus, né? Porque eu posso ver em você um amadurecimento espiritual, né? De outras conversas, outros momentos que nós tivemos, né? Então eu fiquei aqui ouvindo você, eu li o comentário aqui da nossa querida irmã aqui, que com tanta paciência e carinho tem nos acompanhado desde o início, e Billy Graham, perfeito. Esse texto dele, inclusive, se a gente for ler lá, o que ele diz ali é que o fruto gerado, né, pela ação do Espírito Santo, e de fato é isso, né? Tanto é que foi até a pergunta, acho que uma das perguntas anteriores, né? Como que eu reconheço que alguém é cheio, né? E você disse, pelo fruto, pelo amor, né? E a gente acabou sintetizando no amor, né? As qualidades do fruto do Espírito. E de fato, quem gera isso é o Espírito Santo. Ninguém é bom por si mesmo, né? Ninguém é autossuficiente. Eu concordo muito com tudo isso. A provocação que a gente trouxe, e até o Giovanni comentou um pouco mais lá em cima, era justamente para deixar vocês um pouco mais alvoroçados, né? Sobre essa possibilidade. Porque, de novo, né, eu vou refazer minha fala, que talvez eu possa não ter sido muito claro. Não é a minha opinião, eu estou provocando vocês. Paulo, ele escreve, não façam isso, ou seja, não se embriaguem, porque no vinho há contenda,
não façam isso. Então o homem poderia não fazer isso. Fazer o quê? Ele poderia não se embriagar, senão Paulo não daria essa instrução. Mas aí tem uma vírgula e Paulo diz, mas enchei-vos do Espírito, como se ao homem fosse possível ele buscar. E aí o Daniel, ele contou todo esse roteirinho, toda essa história, e no final ele terminou, olha, buscar opinião do Daniel, não do Caio, tô tirando o meu aqui, opinião do Daniel, ele falou, buscar é comigo, ele tava querendo dizer aqui, buscar é comigo. Daniel falou isso na frase dele. Quando eu vou para Lucas, capítulo de número 11, pela palavra nós temos isso provado. Capítulo de número 11, versículo de número 13. Jesus Cristo vai dizer, olha, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, quem? O Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, o Giovanni foi muito assertivo quando ele disse ali, olha, querer é comigo. Então, se eu quero, eu posso orar, não posso? Então, se eu oro pedindo, mas quem vai me conceder, é claro, é Deus. Né? Quem vai me agraciar é Deus. Quem vai deitar graça, quem vai deitar poder, quem vai deitar misericórdia, quem vai deitar instrução, quem vai deitar luz, né? Quem vai fazer tudo isso é Ele. Né? Nada a nós. Mas o que o Giovanni disse, olha, eu quero, sou eu que desejo, isso brota no meu coração, e aí eu peço como Jesus disse, olha, quem pedir, né? Quem pedir, o Pai certamente o concederá. E concordo com a nossa irmã cantora, que o fruto ele é gerado, de fato, a partir da ação do Espírito Santo. Não somos nós não somos bons em nós mesmos, não, muito pelo contrário, a nossa natureza, ela não é uma natureza após o pecado, após a queda, né? Nós não temos uma boa natureza, né? Nós estamos desconectados, né? E fomos conectados pelo sangue derramado de Cristo no Calvário, né? Então é isso que nos conecta novamente. Então eu concordo com isso que foi exposto. E aí, Daniel, eu queria só dizer isso para você. Eu vejo quando Deus tem trabalhado em sua vida, você trouxe essa ilustração e muito bem fechou a sua fala respondendo a pergunta que nós fizemos aqui, a provocação que nós fizemos. A ideia era essa mesmo, era deixar um pouco aí de vocês aí, e nós aqui também um pouco alvoroçados aí com isso aí. Amém. Mas deu tudo certo. Glória a Deus. Ô Dani, deixa eu só... Então, de tudo isso que nós falamos... A cantora Eliane também, ela colocou que está uma benção, está aprendendo com nós. A gente tá aprendendo com ela, porque ela tá comentando aqui, tá ligadinha aqui com a gente. Tá fazendo as citações aí que são super importantes, né? Para reforçar a ideia. Você tá em qual igreja agora? Em Campinas? Isso, eu tô em Hortolândia, no nosso ministério mesmo. Belém? É o pastor Belém. Deputado Paulo Freire? Paulo Freire está em Campinas. Ele está em Campinas. Nós estamos aqui em Hortolândia do lado, porque eu trabalho em Campinas, na verdade, mas como nós moramos aqui, estamos num campo também muito, muito abençoado. Daniel, uma boa indicação para levar para a irmã aí, tá? Com certeza, com certeza. Vamos deixar boa indicação para levar, tudo que as irmãs prega, canta. Meu Deus do céu. Que bênção. A gente foi até, a gente teve uma parte, né, teológica aqui, mas com tudo isso, né, eu quero só fechar minha parte aqui. Eu quero dizer que com tudo isso, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Né? Então eu creio que nós precisamos nos encher do Espírito cada dia. Todos nós temos dias difíceis, dias complicados, onde Satanás tenta nos machucar, nos esbofetear com palavras, com situações que acontecem no dia que nos entristecem, para nos colocar para baixo. E às vezes a gente tenta recorrer a tantos lugares, né, para solucionar os nossos problemas, e nada disso vai completar ou vai atender aquilo que a gente precisa. E aí somente no Senhor, né, nós vamos ser completos, nós vamos ser preenchidos. E todas essas coisas para nós vai ser difícil, vai ter lutas,
mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos enfrentar esses desafios, né? De uma maneira mais com a cabeça erguida, né? Me permitir usar essa expressão, né? Com mais peito, né? Porque nós não somos nós, né? Nós estamos cheios do Espírito, nós estamos com o Senhor, e o Senhor é aquele que nos garante a vitória. Então, o que eu quero dizer, amigo que nos ouve aqui, né? Dificuldades tem, adversidades tem, lutas tem, somos esbofeteados, somos perseguidos, cada um com a sua luta diária, cada um à sua maneira, mas se nós nos enchemos do Espírito Santo, certamente poderemos atravessar essas adversidades com um pouco mais não sei se é alegria a palavra, mas um pouco mais de paz, e vamos poder viver uma vida que agrada ao Senhor, ao mesmo tempo almejando a salvação, como bem disse o Daniel, transbordando amor, né? Exalando o fruto do Espírito e todas as suas qualidades, né? O amor, a paz, a temperança, a bondade, e assim nós mostramos que somos testemunhas fiéis, né? Do Cristo que nós servimos. Então, o que eu quero dizer, em minhas lutas, enche-se com o Espírito Santo, e só Ele basta, só Ele importa, só Ele é necessário para nós, só Ele nos satisfaz, né? E aí podemos viver nele uma vida plena, uma vida cheia, uma vida esperançosa naquele grande dia. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui de tudo que nós falamos aqui, Dani. Amém. Uma coisa que a gente precisa é paciência, né? Precisa de paciência para poder enfrentar todos os dias uma batalha diferente. E sabendo que o nosso adversário, ele não deixa de ser adversário, ele não vai ser bonzinho, ele vai continuar sendo o que ele é. E existe uma coisa que eu costumo falar às vezes quando a oportunidade de estar conversando com os irmãos, na igreja pregando também, que uma coisa, eu sozinho sou templo e morada do Espírito Santo, mas a gente vai ler a Bíblia toda 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, que a gente sozinho, a gente é templo e morada do Espírito Santo, mas a partir do momento que começa a 2, a gente é a igreja. E como não lembrar de Paulo e Silas lá, quando chegou naquela mulher lá, que tinha o espírito de adivinhação, lá, que o povo já era acostumado, ela trazia lucro para a cidade, e ali, pelo evangelho, o ter um fruto ali na vida deles, ele passou por tudo aquilo, mas o nome do Senhor foi glorificado. Aí a gente vai ver que o Espírito Santo, uma coisa é a gente confiar no Senhor, uma coisa é a gente acreditar, mas outra coisa é a gente continuar confiando, porque vai ter dias que as adversidades vai ser tão grande, enorme, que a gente vai parar assim para pensar e tipo, o que é que eu estou fazendo nesse mundo? A gente precisa entender que a gente não é uma obra de um acaso. Deus, ele nos formou no ventre de nossa mãe. Não foi porque o pai da gente com a nossa mãe teve uma relação que a gente nasceu. A gente sabe que para um filho nascer hoje precisa disso. Mas, e ainda também, se Deus quiser trazer uma estéreo, ter filho, continua, porque ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E a gente sabe que a gente não é uma obra de um acaso. Às vezes a gente se pergunta o porquê a gente nasceu, porque a gente está vivo, e porque a gente está nesse mundo. Mas tem um propósito para isso. Mas a gente precisa vencer todos os dias. E para fechar minha fala aqui, eu gostaria de trazer 7 promessas que o Senhor ele fez para nós e que a gente precisa, e o porquê, o significado que a gente precisa vencer. Está lá em Apocalipse, capítulo 2. Você que está nos acompanhando, você que está com a sua Bíblia aberta, eu vou deixar essa live salva. E, como eu falei logo no início, a gente vai, de acordo com a agenda do Caio, eu vou estar colocando no meu Instagram, ele vai estar colocando um dele, a gente vai estar abordando outro tema, outra live. Se você quiser falar um tema, você que está nos acompanhando, estiver nos assistindo, falar um tema para que a gente possa também estar batendo esse papo aqui, vai ser muito bom para a nossa edificação. Mas Ô Dani, quero até deixar até uma sugestão aí, na próxima oportunidade,
Se você tem a nossa irmã aqui cantora, mas se na abertura, né, desse nosso bate-papo ali, se você puder uns 5 minutinhos ali, deixar aberto para alguém que louva, né, que é bênção nas mãos do Senhor. Eu acho Amém. que pode abrir louvando e aí na sequência a gente já entra com o assunto. Quero deixar essa sugestão aí, acho que pode ser bacana cada semana, ou cada encontro, né? Chama eu tenho uns amigos que louvam, você tem os irmãos que louvam aí também, e a gente vai revezando entre eles. Tenho certeza que pode ser Amém. bênção aí. Glória a Deus. A irmã está nos ouvindo aí, se estiver disponível, quiser entrar com a gente, fica à vontade, tá? Voltando aqui para o. Eu pensei nisso também, tá, Caio? Pensei nisso. Ó, o Espírito Santo, ele não traz divisão, ele traz junção, traz união. Você vê agora, eu pensei em algo, só que eu não falei. Aí você já pensou e falou. O Espírito que está em nós, ele testifica. Meu Deus. É isso mesmo. Ó, eu vou falar das 7 promessas aqui que o Espírito mesmo fez para nós e que a gente precisa vencer. Toda vez que a gente estiver fraco, a gente tem que lembrar que a gente precisa vencer. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7. Está aí a primeira promessa. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa é a primeira promessa que a gente observa, que a gente medita, que a gente lê, que no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7. Desculpa. A segunda promessa está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Vê que bênção. Terceira promessa está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Oh, glória a Deus! Apocalipse, capítulo de número 2 ainda, e o versículo 26 ao 29, a gente vai entrar na quarta promessa. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E ele começa continuando dizendo: dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente vai entrar agora para a quinta promessa no Apocalipse, capítulo 5, e o versículo 5, que diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente vai entrar para a sexta promessa. Oh, aleluia. Capítulo 3, o versículo 10 ao 13, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Isso daqui é uma promessa e, ao mesmo tempo, o Senhor está nos aconselhando para que a gente guardar aquilo que a gente tem, para que a gente não perca a nossa coroa. Aí começa a promessa no versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí a gente vai entrar na última promessa aqui, pensamento meu, capítulo 13, o versículo 21 e 22. Sétima promessa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu fico agarrado o tempo todo nessas 7 promessas, que é o que vencer. Não é que é uma escolha minha entre vencer e perder. É uma obrigação nossa, a gente, como servo de Deus, a gente, como cristão, a gente vencer. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isso aí, Dani. Isso aí. Eu acho que... gostei da sua colocação, né? Uma obrigação nossa, né? Vencer. Então, acho que fomos criados para vencer. Nascemos para vencer. Então, vamos vencer. Vamos tomar a posição que nos cabe aí, nos agarrar nas promessas aí, dessas 7 aí que você nos trouxe aí muito bem. Acho que é isso, Dani. Acho que Amém. acho que foi edificante. Só da gente finalizar aqui, eu tinha lido lá Lucas 11:13, né? Que é a parábola do amigo importuno, que é aquele que insiste, 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 até que ele recebe, né? E aí por isso que Jesus Cristo ele vem falando para pedir ali no final o Espírito Santo, né? É a parábola do amigo importuno. Muito bem, Dani, acho que é isso. Estou saindo daqui edificado, cheio, aprendi, recebi, ouvi, e acho que foi uma noite proveitosa aqui na presença do Senhor. Tenho certeza que ele se agradou aqui do nosso bate-papo aqui. Amém. Glória a Deus. Eu também faço de suas palavras a minha. Sempre bom a gente estar junto para aprender. E hoje a gente tem facilidade, você está um pouco distante, mas a gente tem facilidade de conversar. De algum meio a gente tá junto. Acho que Deus ele se responsabiliza pelas pessoas que coloca no nosso caminho. Às vezes a gente vai atrás de tanta coisa, mas amizade que é amizade verdadeira, sincera, Deus ele faz questão de nos apresentar. E a gente vai zelando e cuidando dela. É verdade. Quero mandar um abraço para a irmã Ingrid Senzakia, Giga. Mandar um abraço para ela, paz do Senhor, para os seus filhos também. Fiquei muito feliz em poder estar compartilhando aquilo que Deus coloca no coração da gente. Também eu quero agradecer a todos que manteve aqui com a gente. Teve gente que entrou e saiu. Na primeira que a gente fez tinha até mais gente, mas vai ficar salvo e eu creio que o nome do Senhor tem sido glorificado. Também quero agradecer a cantora Eliane, que esteve aqui com a gente do comecinho, que ela entrou até o fim. A gente trocou informações, conhecimento e saber que ela é uma bênção. Ela, a família dela, seu esposo. E sábado, dia 23/4, não pode perder culto na congregação do Jardim Itapuã. Meu Deus, é forte, hein? A minha digníssima esposa ali capotou já, tá assim. Daniel, foi um prazerzaço, viu, estar aqui contigo aqui de novo aqui. Deixa a minha sugestão aí, chama a cantora aí para no próximo aí, louvar os primeiros minutos aí. Tenho certeza que vai ser bênção. Obrigado pelo convite aí, pelo carinho de sempre, pela oportunidade, por dedicar o seu tempo aí. Saudades de você, meu amigo. Tivemos um tempo muito proveitoso aí em Santo André, quando estivemos juntos. E tenho certeza que Deus, no momento certo, nos propiciará aí outros momentos aí para estarmos juntos novamente aí, glorificando, pulando, se alegrando aí na presença. Amém. Amém. Ora aí, Dani, ora aí para terminar aí. Você ora, eu comecei orando, você finalizou orando. Então tá bom. Então você gosta nos terra aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, somos gratos por todos aqueles que
juntaram-se a nós nesse bate-papo, que interagiram, que conversaram, saiu daqui edificado. E, Pai, de tudo aquilo que nós tratamos, que Teu Espírito possa esclarecer, Senhor, na minha mente, nas nossas, do Daniel, de cada um, ó Pai, e fazer isso gerar, brotar em nós, que é o mais importante, que esta palavra, ela gemine, que ela gere em nós, Senhor, frutos, ó Pai. Então, obrigado por esse momento, que o Senhor possa nos dar uma boa noite de descanso, continua abençoando a nossa semana, abençoa todos aqueles que aqui estiveram, concedendo, ó Pai, tudo aquilo que tem pedido, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço. Amém. Amém. Isso aí, Dani. Beleza. Fica na Deus paz, abençoe, meu tá? Um amigo. abraço. Tamo junto. É nóis.